Então, vamos começar o nosso estudo com esse primeiro parágrafo tão importante. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações, não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e de justiça. Então, ele começa nos convidando à oração, nos convidando a se reunir em nome de Deus, pedindo a assistência dos bons espíritos que façam de coração com sentimento de piedade por toda a humanidade, para que, em favor dos suplicantes, precisam então encontrar neles condições necessárias para que seja possa inspirá-los, fortalecê-los na caridade e na justiça. Então, ele coloca aqui: não julgueis, todavia, que exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística que vos conserve fora das leis da sociedade onde estáis condenado a viver. Não vivei com os homens da vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com o sentimento de pureza que as possa santificar. Sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Então, ele dá é, uma ampla visão do que é viver em sociedade. Nós convivemos, então, com espíritos imperfeitos, principalmente na distância que se tem entre inteligência e moral. Nós convivemos com espíritos de naturezas diversas, de caracteres até antagônicos. Então, num esforço de uma convivência pacífica entre desiguais e os diferentes, todos têm a oportunidade de desenvolver seu potencial espiritual. Então, o homem, né, o homem do mundo, que é o título do nosso capítulo, aproveitar todas as oportunidades da vida social a que ele é submetido ao que é proporcionado para ele nas suas mais variadas experiências, nessa convivência com seus iguais e desiguais, na participação de interesses gerais, desafios, caminhada, com o intuito de termos o progresso. Então, ele simplesmente está relatando de que para evoluir, eu preciso ter essas diferença de convivência com as pessoas que estão ao nosso redor. Então, eu preciso, para desenvolver a paciência, desenvolver a resignação, a resiliência, para eu conseguir lapidar minha alma, ter crescimento interior, reforma íntima, viver o evangelho, eu preciso do próximo. E ele coloca isso eh, bem grifado assim esse ensinamento. Ele coloca: a perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Nenhuma caridade teria a praticar o homem que vivesse insulado, ou seja, isolado. O homem isolado, ele não pratica a caridade. Ele dá ênfase a isso. Unicamente no contato com os seus semelhantes, nas lutas mais árduas, é que ele encontra ensejo de praticá-la. Então, ele coloca também o agradecimento. Além da convivência com o próximo, ele coloca o agradecimento, é, a elevação desse pensamento para a execução da caridade, até antes mesmo pedindo proteção. É um parágrafo muito bonito,
Basta reporteis todos os atos da vossa vida ao Criador que vô-la deu. Basta que quando começardes ou acabardes uma obra, eleveis o pensamento a esse Criador e lhe peçais, num arroubo, né, em êxito de alma, ou a sua proteção para que obtenhais êxito, ou a sua bênção para ela, se a concluístes. Em tudo o que fizestes, remontai a fonte de todas as coisas, para que nenhuma de vossas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus. Então, ele coloca que o importante de tudo que você for concretizar é que haja o sentimento do bem, da pureza das intenções, com discernimento e bom senso, de forma a não melindrar ninguém, mas sentindo-se alegre, felizes, juntos de Deus nessa realização. Seja antes ou depois da conclusão, Deus vai estar presente com você. Que essa alegria, então, ela venha de uma consciência de dever cumprido e da certeza de serem todos herdeiros de Deus. Jesus sabia, então, das dificuldades humanas, que nós teríamos que chegar, no ser de perfeitos, na perfeição relativa a que o humano se encontra, muito distante da absoluta de Deus, mas ele sabia que através das lutas da vida, em mundos materiais, é que o espírito imortal faz a sua evolução através das experiências, do desenvolvimento da inteligência e da moralidade. Então, aqui ele indica o caminho para se atingir essa inteligência e essa moralidade é a exercitando a caridade sem quaisquer limites. Não existe limite, uns para com os outros, o que está ao alcance de todos. Então, pobres, ricos, ignorantes, instruídos, todos podem executar a caridade. E ele encerra com uma frase eh, muito forte, muito bonita, que Deus é amor e aqueles que amam santamente, ele os abençoa. E trazendo aqui um texto para vocês do livro Pão Nosso, psicografado pelo médium Chico Xavier, Espírito Emmanuel, no capítulo 180. O título desse texto é Crê e Segue. E ele resume muito bem esse capítulo que nós estudamos hoje. Prestem atenção. Se abraçastes, meu amigo, a tarefa espiritista cristã, em nome da fé sublimada, sedento de vida superior, recorda que o Mestre te enviou o coração renovado ao vasto campo do mundo para servi-lo. Não só ensinarás o bom caminho, agirás de acordo com os princípios elevados que apregoas. Ditarás diretrizes nobres para os outros, contudo marcharás dentro delas por tua vez. Proclamarás a necessidade de bom ânimo, mas seguindo estrada fora, semeando alegrias e bênçãos, ainda mesmo quando incompreendido de todos. Não te contentarás em distribuir moedas e benefícios imediatos. Darás sempre algo de ti mesmo ao que necessita. Não somente perdoarás, compreenderás o ofensor, auxiliando a reerguer-se. Não criticarás. Encontrarás recursos inesperados de ser útil. Não disputarás inutilmente. Encontrarás o caminho do serviço aos semelhantes em qualquer parte. Não viverás simplesmente no combate palavroso contra o mal. Reterás o bem, semeando-o com todos. Não condenarás. Descobrirás a luz do amor para fazê-la brilhar em teu coração até o sacrifício. Ora e vigia, ama e espera, serve e renuncia. Se não te dispões a aproveitar a lição do Mestre Divino, afeiçoando a própria vida aos seus ensinamentos, a tua fé terá sido vã. Que Deus os abençoe grandemente, que esse sentimento
que Deus é amor, que aqueles que ama santamente, Ele os abençoa, eh, sigam vocês, que a caridade possa ser feita em pequenas atitudes. Não coloque como sendo algo amplo, distante, muito difícil, mas nas atitudes do dia. A caridade, ela começa dentro do seu lar. O que você pode fazer pela sua família? O que você pode melhorar na sua postura? Eu posso escutar aquele amigo que requer auxílio? Eu tenho tantas formas de caridade a praticar, então traz ela para o seu cotidiano, para o seu dia a dia. Abençoa antes, abençoa depois. Respeita as diversidades sem julgar, sem impor. E segue o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, vivendo ele. Que Deus os abençoe grandemente e até o nosso próximo estudo.